Olá pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Como você já sabe, nós professores teremos esses encontros via aplicativos, né? Via online. Mas aí eu quero que vocês desde já entendam que isso é só um momento, né? Que tudo vai passar, ok? Então, como medida, como norma de ensino, estarei gravando esse vídeo para vocês, nesse momento, onde iremos falar sobre o capítulo 2, que tem por tema o iluminismo, né? Alguns grupos já falaram sobre ele, que é o grupo 1 e o grupo 2. Gostei muito das apresentações, contudo eu vou fazer um resumo do que realmente o capítulo ele vai falar, ele fala. Então, livros e cadernos na mão, né? Lápis e caneta também, e façam algumas anotações. E se tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Esse vídeo, não vou me prolongar com ele, certo? Porque é um vídeo e eu não quero que vocês cansem, né? Apesar de que esse é meu jeito de dar aula, mas aí a gente não quer cansar vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês comentam aí no grupo e estarei disponível a responder, tá bom? Logo após a aula, nós iremos passar uma atividade. Eu gostaria que vocês me enviassem por e-mail. Você digite a atividade que eu vou solicitar, e aí eu quero que vocês me enviem pelo e-mail, que eu vou colocar nos comentários abaixo, tá bom? Então, bora lá. Então, antes de começar a falar sobre o iluminismo em si, é importante que a gente relembre alguns conceitos do ano passado. Por exemplo, dentre eles, é importante a gente destacar um outro capítulo que a gente viu no ano passado, que fala sobre o renascimento cultural e científico, né? A gente viu, passo a passo, o que realmente significa o que foi esse renascimento cultural e científico. Em breves palavras, o renascimento, né, foi um movimento cultural, político, social e econômico que se desenvolveu na Europa, né? Aonde entendemos que o renascimento ele veio para retrazer, digamos assim, veio para renascer uma cultura que até então, entre aspas, estavam deixada de lado, né? Que é a cultura grega e romana, mas principalmente a cultura grega, lá da Grécia. E todo mundo sabe que a Grécia é o centro da democracia, né? Foi lá entre os gregos que surgiu a democracia, né? Vinda de duas palavras de origem grega também, demo e cracia, né? Então, você já sabe aí todos esses conceitos. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, ok? Então, para a gente falar do iluminismo, é importante que a gente, primeiramente, entenda como se desenvolveu esse iluminismo, né? E esse iluminismo ele vai se desenvolver principalmente tomando como base as ideias do Renascimento, né? Que é essa retomada, esse renascer cultural, ok? Então, bora lá. Então, o que é iluminismo? Talvez você já até saiba o que é iluminismo. Inclusive, o grupo da apresentação passada, eles falaram muito bem sobre o que é iluminismo. Mas vamos trocar uma nota de R$1, uma prata de R$1, em 2 ou 4 notas de 25 centavos, né? Para a gente entender melhor. O iluminismo, a gente chama iluminismo, mas a gente pode dizer luzes, né? Alguns filósofos vão chamar de o século das luzes. Isso mesmo, das luzes. Por isso que o nome é iluminismo, vem de iluminar. E a gente vai ver o que esse iluminismo vai iluminar, ok? Bora lá. Então, o iluminismo é um movimento, né? Assim, para a gente conversar melhor. É um movimento filosófico e científico. Esse movimento vai se desenvolver na Europa do século XVIII, ok? Mas principalmente ali na França e na Inglaterra, certo? Então, o que é iluminismo? Iluminismo é um movimento filosófico e científico que vai se desenvolver na Europa, ok? Esse movimento também vai ficar conhecido como o século das luzes, né? Esse movimento vai contrariar as bases do antigo regime, ok? Lembra do que é o antigo regime? Bom, se não lembra, eu vou deixar aqui um link para vocês dar um Google aí e dar uma pesquisada, certo? Então, trocando de miúdo, o iluminismo representa, digamos assim, a burguesia em
a forma com que a burguesia vai interpretar esse mundo, né? A gente viu no Renascimento que as pessoas tinham uma forma de ver este mundo, né? E com o Renascimento elas mudaram, entre aspas, digamos assim, porque não foi todo mundo, né? Mas a boa parte de uma população foi mudada na forma de ver este mundo, né? Na forma de interpretar, de entender que o Renascimento foi um movimento que deu ênfase, né? Deu destaque na figura do homem, né? O Iluminismo vai vir justamente também com essa proposta, né? Lembrando que o mundo antes do Renascimento era um mundo onde as pessoas entendiam o mundo como Deus, né, estivesse no centro de tudo, né? Isso aí a gente já viu que se chama teocentrismo, né? E de igual modo também a gente viu que a mudança de pensamento, essa ideia, é chamada de antropocentrismo, que é quando o homem ele tem o seu destaque na sociedade, quando agora as coisas não giram mais em torno de um ser que cria tudo, mas giram em torno de um ser que tem a capacidade de criar, né? Então, esse movimento a gente chama de antropocentrismo. Então, o iluminismo vai justamente pegar essa base do Renascimento e trazer essa ideia para o século XVIII, né, que é quando os filósofos, principalmente de origem francesa, ele vai dialogar com essas ideias, né, com essas correntes de pensamentos. Okay? Então, o iluminismo vai trazer esse conceito. Que conceito é esse? De iluminar, de iluminação, né? E a gente vai ver, ao decorrer da aula, como é que se desenvolve esse conceito de iluminação. Ok? Então, as ideias do iluminismo, a gente vai chamar de racionalismo. Ok? Aí você pergunta, professor, o que é racionalismo? Pois bem, racionalismo é a capacidade, vamos chamar de capacidade, a ideia mais vamos chamar de capacidade, que o homem tem de explicar as coisas por meio da razão, né? E não por aquilo que as pessoas acreditam, mas por aquilo que ele vê, fala, ouve ou consegue pegar, né? Isso é entender o mundo por meio do racionalismo, ou seja, da razão, ok? Até aí tudo bem? Qualquer coisa, comenta aqui, tá bom? Ou seja, segundo o iluminismo, a razão é a única forma de se chegar ao conhecimento, né? Ou seja, para ele chegar a esse conhecimento, ele vai se utilizar dos seus sentidos, não daquilo que as pessoas falam, dizem ou fazem, mas daquilo que ele vê, ouve, fala e apalpa, né? Então, esse é a única forma, o racionalismo é a única forma do homem chegar à razão, né? Então, o iluminismo prega isso. Ok? Bora lá, continuando. Então, continuando, o iluminismo ele vai trazer um esclarecer, né? Um acender das luzes. Como assim, professor? Veja bem, o iluminismo vai pegar o racionalismo. E o racionalismo é a capacidade, né, que o homem tem de entender as coisas por meio da razão. Né? Como eu falei, a razão, o homem, o indivíduo, ele vai buscar esse conhecimento por meio daquilo que ele vê, que ele fala, que ele ouve e por meio daquilo que ele consegue apalpar, né? Ok? Então, com base nisso, com base nesse conceito de razão, a gente vai ver que a razão não era tão bem vista para alguns grupos. Por exemplo, o iluminismo ele vai ser anti-absolutismo. E não só anti ao absolutismo, mas também vai ser anticlericalismo, né? Ou seja, quando a gente fala de clérigo, a gente está falando de igreja. Então, o iluminismo vai ser, digamos, uma pedra no sapato da igreja. Porque a igreja, até então, ela é ainda teocentrista, né? Quer dizer, ela não é ainda, ela é teocentrista. Ela entende as coisas por meio de Deus. Que Deus está no centro do universo. Só que, segundo algumas correntes de pensamento, dentre elas o antropocentrismo, vou dizer que não. Na verdade, o homem é o centro desse universo, né? Então, o iluminismo vai ser uma pedra no sapato da igreja, vai ser uma pedra no sapato dos reis absolutista, né? Que não quer perder esse poder absoluto. E a igreja, porque, com base no iluminismo,
digamos que algumas pessoas não vão ser tão fiéis àquilo que a igreja prega, né? Aquilo que a igreja fala, certo? Então, como eu falei anteriormente, o iluminismo ele vai ser uma pedra no sapato, né? Vai ser uma pedra no sapato do antigo regime, do clero, né? Da igreja. Então, essa pedra no sapato vai ser motivo de grandes especulações, né? Nesse cenário, a gente vai falar agora de alguns filósofos, né? De alguns filósofos que acabaram influenciando ou que criando métodos, né? Para entender esse iluminismo, né? Para entender essa forma de pensar, ok? Bora lá. A gente vai primeiramente destacar o René Descartes, né? Ele, francês, viveu entre o século XVI e o século XVII, e é justamente ele que vai ser, digamos assim, um dos precursores do iluminismo, né? As ideias de René vai acabar influenciando vários e vários outros filósofos que vai ser posterior ao René. Descartes ele não viveu o século das luzes em si, né? Mas as suas ideias acabam aqui influenciando esses iluministas que viriam posteriormente, né? Por exemplo, o René ele acreditava que em um método, né? Ele acreditava no método, aonde esse método seria aplicado em todas as ciências. Esse método seria um método em busca da verdade, né? Ele acreditava que a forma mais segura de se chegar a um conhecimento era pela utilização da dúvida, né? Então, a dúvida seria o grande autor, digamos assim, do conhecimento. Okay? O René ele vai ter várias obras, né? Ele vai divulgar várias obras de sua autoria que ele vai na contramão do antigo regime, né? Ele é considerado, como eu já disse, o precursor do iluminismo. E para René, continuando, para René, veja bem, em uma obra que ele tem, se eu não me engano é O Mundo de Sofia, ele vai dizer assim, que a única certeza que ele tem sobre o mundo, sobre tudo, é que ele iria duvidar de tudo, né? Ou seja, esse é o método dele, né? O método da dúvida. Então, tem uma coisa muito interessante nessa obra, que é a forma com que ele vai criar os personagens, né? Ele diz assim, o indivíduo ele tem a capacidade de duvidar de tudo. Então, se alguém conta um fato, logo, esse fato vai entrar nesse método, que é um método da dúvida. Aí diz assim, se ele duvida, logo ele pensa. E se ele pensa, logo é um ser pensante. Entende? Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que se ele é um ser pensante, então ele tem a capacidade de entender esse fato porque ele duvidou. E porque ele duvidou, ele pensou sobre, né? Ele pensou sobre o fato. E aí é que vai surgir aquela famosa frase que algumas pessoas pensam que é de outros filósofos, só que é o René que vai dizer. E vai dizer assim, então se penso, logo existo, né? Isso são frases do René. E é uma frase muito verdadeira, né? Muito bonita de se refletir sobre ela. Ele vai dizer, olha, penso, se eu sou um ser pensante, então eu penso, e se penso, logo eu existo. Entende? Então, bora lá. A gente vai falar de outros filósofos, mas de forma mais sucinta, de forma mais resumida. Qualquer dúvida, comenta aí abaixo. Bom, agora nós vamos falar de alguns filósofos que defenderam o iluminismo, né? Vamos chamar de defensores do iluminismo, né? Que pensaram esse iluminismo. Bom, a gente vai falar primeiro de John Locke, né? Em inglês, na Inglaterra. É chamado também do precursor do iluminismo, também chamado pai do iluminismo. Ele vai falar sobre direitos naturais e inalienáveis dos homens, direitos como vida, preste bem atenção, vida, liberdade e propriedade. Os governos existem para ser preservados esses direitos, segundo John Locke, né? John Locke diz que os governos existem para que alguns direitos sejam preservados, mas dentre esses direitos, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ok? Ele defende o conhecimento enquanto uma experiência, como experiência e razão, né? Ou seja, ele diz que o conhecimento ele é igual à experiência mais razão, certo?
Outro filósofo da Inglaterra é o Adam Smith, né? É chamado o pai da economia. Ele defende a não intervenção do Estado na economia. A gente já viu o que é Estado, lembra? Vai lá. Ele diz assim: livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho. Riqueza é igual a trabalho. Ele defende também o liberalismo econômico, e é esse liberalismo que a gente já falou lá em cima, que é a não intervenção do Estado na economia, certo? Bom, bueno, só para a gente finalizar, né? Então, a gente vai falar agora de alguns filósofos do iluminismo, que vai destacar 3 principais. Dentre eles, a gente vai falar de Voltaire. Voltaire era na França, era um iluminista francês. O que ele dizia? Ele criticava o clero, né? Ele fazia críticas ao clero e à intolerância. A gente sabe que a igreja, na antiguidade, era uma igreja muito conservadora, digamos assim, né? Uma igreja que gostava de conservar os seus preceitos, bem como aquilo que ele acreditava, né? Então ele criticava ao clero e a intolerância, defendia a igualdade jurídica e a liberdade de expressão, né? Isso, Voltaire. Vai lá. Também, outro filósofo, que é o Montesquieu, né? Ele gostava de ser chamado assim. O que ele propõe? Ele propôs à sociedade a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. A harmonia e a autonomia entre esses poderes. E submissão de todos perante a lei. Ou seja, dizer que todos esses poderes deveriam ser colocados em prática, né? E que todos eles também estariam submissos à lei, né? Vamos lá. E, por fim, Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, um dos mais importantes e influentes. O que ele fala? Ele fala sobre a soberania popular. Diz assim: poder é igual a povo, e povo é igual a democracia. Ele também defende a teoria do bom selvagem, né? Então, ele diz que os cidadãos, né, eles são pessoas e que essas pessoas têm o direito de exercer essa cidadania, né? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Sobre aquela questão da democracia, da Grécia, do berço da democracia? Pois bem, ele vai retomar esse conceito e aplicar em sua tese, em sua teoria. Ele fala sobre essa teoria do bom selvagem, ok? Chega até a ser poético, né? Isso, mas é isso. Bom, só para finalizar, eu percebi que na aula muitas pessoas tiveram dúvidas sobre o enciclopedismo e também sobre, deixa eu ver, sobre o despotismo esclarecido. Em breves palavras, vou explicar primeiro o enciclopedismo e sobre o despotismo esclarecido. Ok? Bora lá. Primeiramente sobre o enciclopedismo. É uma palavra difícil, né? Então, ou simplesmente enciclopédia, né? Os pensadores desse livro, né, seria Diderot e D'Alembert. Ambos são franceses. E eles pensaram em quê? Qual foi a deles, né? Foi o seguinte: eles pensaram em pegar tudo aquilo de ciência, de artes, todo o conhecimento que se tinha até então, e pegar todos eles e colocar todos eles dentro de um único livro, né? Chamado até hoje de enciclopédia, ok? Então isso é o enciclopedismo, ok? Agora a gente vai falar sobre o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido, aliás. Algumas pessoas ficaram em dúvida sobre isso, o que significava, o que era. Pois bem, em rápidas palavras, vou explicar para vocês agora. Bora lá. Então, o que é esse despotismo esclarecido? Em rápidas palavras, o déspota, que é o rei, né? A gente chama de o rei absolutista, né? Também ele é chamado de déspota. E o despotismo esclarecido é o quê? É um rei absolutista que ele é iluminado pelo conhecimento, né? Simples assim. É um rei absolutista que ele é esclarecido, né? Esclarecido sobre o quê? Sobre algumas ideias que os filósofos do iluminismo pregavam. Então, esse rei, ele não vai deixar de ser absoluto, não vai deixar de ser absolutista. Contudo, algumas ideias que alguns filósofos defendem, ele vai acabar aqui aderindo ou sendo iluminado por essas ideias. Ok? Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. A gente acabou de falar sobre o despotismo esclarecido.
Bom, falar do despotismo esclarecido requer necessariamente falar também de um homem que teve uma importante participação nesse contexto, ok? Que é o primeiro-ministro de Portugal, chamado Marquês, ou Marquês de Pombal, né? O que foi que ele fez? Pois bem, ele, no período do rei Dom José, ele fez o seguinte: ele propôs algumas reformas que ficaram famosas, como direitos no Brasil. Como o Brasil, na época, era colônia de Portugal, o que foi que Marquês propôs? Na verdade, ele reorganizou o exército, retirou o privilégio do clero e da nobreza, incentivou a educação por meio da reforma da Universidade de Coimbra e da criação de várias escolas primárias. Além disso, ele impulsionou o desenvolvimento econômico de Portugal, na indústria, na agricultura e principalmente no comércio, né? Então percebe que tudo isso aqui que eu falei sobre o Marquês de Pombal, muitas dessas ideias são ideias que foram propostas, né, pelos iluministas, né, ou pelo iluminismo. Então, Marquês vai acabar aderindo a essas propostas. Contudo, o rei Dom José não vai deixar de ser rei e nem de exercer a sua soberania no seu reino, né? Mas percebe que o esclarecimento dos iluministas ou do iluminismo acabou influenciando o Marquês a tomar essas decisões, a reorganizar o exército, a criação de universidades. Claro, eu falar de universidade, vai saber que a universidade teve seu princípio com a igreja, né? Que era detentora desse conhecimento. Os livros estavam armazenados com a igreja. Mas aí, lembra do enciclopedismo? Foi importante justamente para dar esse outro paralelo, né? Ok? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida, comenta aqui no grupo do WhatsApp. E a gente está à disposição, ok? Eu vou ficar com vocês, começar agora de 8 horas e vou ficar até não sei que hora com vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta aqui. Eu tenho um dia todo para atender vocês. No demais, valeu e bons estudos. Sim. Outra coisa, eu vou passar aqui a atividade que eu quero que vocês me enviem, tá bom? Pelo meu e-mail. Valeu e tenham todos um bom dia.